Olá, seja muito bem-vindo ao curso de paradigmas de programação. E a gente vai entrar numa das coisas mais utilizadas na data de hoje, tá? 2019, 2020, uma dos paradigmas que mais vem crescendo é um paradigma declarativo, tá? Você lembra? Tem um lado imperativo e outro declarativo. Paradigma declarativo e... A gente vai falar nesse vídeo de programação orientada a dados, Data Flow Programming, programação orientada a dados. Aqui vem o React, vai entrar o Flutter, vai entrar o Angular, tudo que é novo, todo mundo está usando, orientação a dados, tá? É a base que faltava, que vai ligar tudo, todas as peças vão, para você que vem numa programação tradicional, vai ficar muito legal. Você que é novo, clica no botão inscreva, esse botãozinho vermelho aqui, tá escrito, vê o seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos em cima, para você receber os novos vídeos do canal. Deixe seu like, que é bastante importante para mais pessoas poderem conhecer. Compartilha com sua equipe esse vídeo. Tem uma playlist aqui embaixo com para todos os paradigmas de programação. Não tem esse material em português ainda, tá? Eu estou trazendo do inglês, tentando traduzir tudo o máximo possível, explicar o máximo de coisas para vocês. Que quando você vai aprender um Flutter, você chega numa hora que assim, pense declarativamente. Você fala, mas tá, como é que eu vou pensar? Não sei, eu nunca vi. Então agora você vai começar a pensar declarativamente a partir desse vídeo. Você que é das antigas aí, tem programa há muito tempo, chegou agora. Eu espero que esse vídeo seja muito útil. Esse vídeo é só start, eu vou fazer mais vídeos de programação, depois reativa, programação declarativa, vai ter mais vídeos ainda, tá? Aqui é mais para te dar uma primeira visão de mundo aí, tá? Vamos lá, a gente vai entrar aqui agora falando de programação orientada a fluxo de dados, tá? Vamos falar de string, de pipe, de sync, tudo isso nos próximos vídeos. Seja muito bem-vindo, vamos lá para o que interessa, né? Programação orientada a fluxo de dados, ou Data Flow Programming, tá? Programação, só para situar, programação declarativa, ok? Declarativa, Data Flow, fluxo de dados, ok? Então, é um tipo de programação declarativa. PHP, Perl, Python, Ruby, Rust, são todos imperativos. Java, todos os antigos são imperativos. É uma nova forma de programação. Angular, React, Flutter, declarativo. Programação nova, tá? Hoje não é nova, é mais usada hoje do que antes, tá? Então vamos lá. Programação orientada a fluxo de dados, ou Data Flow Programming, tá? Vamos lá, programação orientada a fluxo de dados. Na programação de computadores, a programação de fluxo de dados é um paradigma de programação que modela um programa como um gráfico direcionado dos dados que fluem entre operações, implementando assim princípios de arquitetura de fluxo de dados. Mas o que é fluxo de dados? É quando o seu programa está reagindo a alguma coisa que está chegando sem a coisa chegar por vez. Exemplo, você está assistindo esse vídeo, não está no YouTube? Tem um fluxo de dados chegando, ele está fazendo um cache, um buffer para frente, mas ele está em tempo real. Você está assistindo, você não carregou o vídeo inteiro ainda. Você está carregando, enquanto isso já está acontecendo várias coisas. Então, a programação de fluxo de dados em vídeo é fundamental, ok? Legal? Depois a gente fala de TCP, UDP, mas o resumo é o seguinte, é uma programação para o evento real, transmissão de vídeo, é um super exemplo disso, tá? As linguagens de programação de Dataflow compartilham alguns recursos de linguagens funcionais, que foram geralmente desenvolvidas para trazer alguns conceitos funcionais para uma linguagem mais adequada, né, para processamento numérico. Alguns autores usam o termo de fluxo de dados em vez de fluxo de dados, né? Eu vou ver essa tradução exatamente, ó. Alguns autores usam o termo data stream, ao invés de data flow, tá? Então, você pode encontrar como data stream, fluxo de dados, ou data flow, ou data stream, tá? Para evitar confusão na computação de fluxo de dados ou arquitetura de fluxo de dados, com base em um paradigma de máquina indeterminística. A programação de data flow foi iniciada por Jack Dennis e seus alunos de pós-graduação do MIT em 1960, ok? Então temos aí, a gente está vendo uma história da humanidade, inclusive aqui, tá? Em 1960, é o início disso, programação de fluxo de dados. Ah, mas está usando em 2019, 2020, mas já existe desde 60, tá? A propriedade das linguagens de programação de fluxo de dados. Tradicionalmente, um programa modelado com uma série de operações acontecendo em uma ordem específica. Isso pode ser referido como um sequencial
sual ou controle de fluxo, indicando que o programa escolhe um caminho específico ou uma programação imperativa. O programa se centra-se em comandos em consonância com uma visão de von Neumann da programação sequencial, em que todos os dados estão normalmente em repouso. Em contraste com a programação de fluxo de dados, ele enfatiza o movimento dos dados e modelos de programas com uma série de conexões. Entradas e saídas. Você está usando agora fluxo de dados assistindo esse vídeo, para ter uma ideia de como é importante. Entradas e saídas explicitamente definidas conectam operações que funcionam como caixas pretas. Uma operação é executada assim que todas as suas entradas se tornarem válidas. Assim, as linguagens de fluxo de dados são inerentemente paralelas e podem funcionar bem em sistemas grandes e descentralizados. Estado. Pessoal do Flutter, estado. Estado, um dos principais conceitos de programação de computadores é a ideia de estado, essencialmente um instantâneo de várias condições do sistema. A maioria das linguagens de programação exige uma quantidade considerável de informações de estado, geralmente ocultas do programador. Muitas vezes o próprio computador não tem ideia de qual parte da informação codifica o estado duradouro. Esse é um exemplo de um problema que tem em algumas informações de estado que precisam ser compartilhadas entre vários processadores e máquinas, tá? Em caso de processamento paralelo. A maioria das linguagens força o programador a adicionar o código extra para indicar quais os dados e parte do código são importantes para o estado. Esse código tende a ser caro em termos de desempenho, além de difícil de ler e depurar. O paralelismo explícito é uma das principais razões para o fraco desempenho do Enterprise de Java Beans, ao criar aplicativos não OLTP com uso intensivo de dados. Outro problema sequencial que pode ser imaginado como um único trabalhador movendo entre tarefas, operações, um programa de fluxo de dados é mais do que uma série de trabalhadores em linha de montagem. Cada executante deu uma tarefa específica sempre que houver material disponível. Com operações se preocupam apenas em disponibilidade das entradas de dados e não tem um estado oculto para rastrear. Todas são prontas ao mesmo tempo. Representação. Programas de fluxo de dados são representados de maneiras diferentes. Um programa tradicional é geralmente representado como uma série de instruções de texto, que é razoável descrever um sistema serial que analisa os dados de ferramentas pequenas de propósito único, recebem, processam e retornam. Os programas de data flow começam com uma entrada, talvez com parâmetros de linha de comandos, e ilustram esses dados são usados e modificados. O fluxo de dados é explícito, muitas vezes visualmente ilustrado como linha ou tubo. Em termos de codificação, um programa de fluxo de dados pode ser implementado com uma tabela hash, com entradas identificadas exclusivas como chaves, usadas para pesquisar ponteiros e instruções. Quando qualquer operação é concluída, o programa varre uma lista de operações até encontrar a primeira operação em que as entradas são válidas e executa. Quando essas operações terminam, ele geralmente produz dados, tornando-se outra operação válida. Para a operação paralela, apenas a lista precisa ser compartilhada, o estado de todo o programa. Assim, a tarefa é manter o estado removido do programador e dada tempo de execução da linguagem. Em máquinas como um único núcleo de processador, em uma implementação projetada para operação paralela, simplesmente apresentaria sobrecarga. Essa sobrecarga pode ser removida completamente usando o tempo de operação diferente. Vamos falar um pouco da história da programação orientada a fluxo de dados. Uma linguagem pioneira no fluxo de dados foi o BLOD, tá? Desenvolvido por John Larry Kelly Jr., Carol Lockbaum e Victor A. Wiswostowski para especificação do sistema de dados amostrado. Uma especificação BLOD de unidades funcionais, amplificadores, somadores, linha de atraso e interconexões foi compilado em um único loop, que atualizou todo o sistema em um único clock. Linguagens de fluxo de dados mais convencionais foram originalmente desenvolvidos para facilitar a programação paralela. Em 1966, um PhD de Bert Shutland, a Shutland criou uma das primeiras estruturas gráficas de programação de fluxo de dados. Linguagens subsequentes de fluxo foram frequentemente desenvolvidas nos grandes laboratórios de supercomputadores. O uso de mais populares, o Sisal do Laboratório Nacional Lawrence Livermore. A Sisal se parece com a maioria das linguagens orientadas a declarações, mas as variáveis devem ser atribuídas uma vez. Isso permite que o compilador identifique facilmente entradas e saídas. Diversas ramificações de Sisal foram desenvolvidas, incluindo o SAC, Single Assignment C, que tenta permanecer mais próximo possível da linguagem de programação C.
A Marinha dos Estados Unidos financiou o desenvolvimento do ACOS, SPNG, Notação Gráfica de Processamento de Sinal, para o início dos anos 80. Isso está em várias plataformas do campo hoje. Um conceito mais radical é o Prograph, no qual os programas são constituídos com gráficos de tela e as variáveis são substituídas inteiramente por linhas que ligam as entradas e saídas, além do Phograph, originalmente escrito no Macintosh, permaneceu como processador único até a introdução do Daystar Genesis MP em 96. Muitas das arquiteturas de hardware orientada para a implementação eficiente de modelos de programação de fluxo de dados. A arquitetura de Token Dataflow do MIT foi projetada por Greg Papadopoulos. O fluxo de dados proposto como uma abstração para especificar o comportamento global dos componentes do sistema distribuído. No modelo de programação Live Distributed Objects, os fluxos de dados são usados para armazenar e comunicar estados, assim, desempenham um papel análogo às variáveis, campos e parâmetros de linguagem de programação semelhantes ao Java. Comentários sobre isso. A gente está falando de paradigma de programação. Então, estamos falando muita informação, muito histórico. Vai ter no futuro mais resumido. Vou preparar o material. Aqui essa base é importante para todo mundo, tá? Depois eu vou fazer um só sobre programação reativa, mais pequenininho, um vídeo menor. É que essa base nesse vídeo precisa ser passada para você entender um pouco do histórico das coisas, tá? Algumas linguagens, tá? Você vai ter uma lista de linguagens que suportam. Vou pegar as principais aqui, tá? Tá vendo? Um componente do Microsoft Robotic Studios. Isso é legal, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você vai ter várias linguagens, ó, tá vendo? Para tratamento de fluxo de dados, tá? Ó, Apache Beam, interface de programação de aplicativos. Apache Beam, Java, Scala, SDK, tá? O Apache Flink, System C, TensorFlow, ó, o pessoal que já conhece TensorFlow, biblioteca de aprendizado de máquina baseada em programação de fluxo de dados, tá? Basicamente é isso. Então vamos recordar. Daqui a pouco a gente vai entrar já nos outros modelos, hein? Aqui só para esquentar. A gente vai fazer baseado em fluxo e reativa. Faço os dois vídeos, tá? Bom, vamos resumir o que é programação orientada a fluxo de dados. Coisa moderna. Hoje, tá? A programação é muito importante, declarativa, orientada a fluxo de dados, tá? Na programação de computadores, a programação de fluxo de dados é um paradigma de programação que modela um programa como um gráfico direcionado dos dados que fluem entre operações, interpretando assim os princípios de arquitetura de fluxo de dados. As linguagens de programação de Dataflow, tá? A gente está falando aí React Native, Angular, Flutter, tá? Compartilham alguns recursos das linguagens funcionais e foram geralmente desenvolvidas para trazer alguns conceitos funcionais para a linguagem mais adequada para processamento numérico. Alguns autores usam o termo de fluxo de data streams, tá? Ao invés de data flow, para evitar confusão na computação de fluxo de dados ou arquitetura de fluxo de dados, com base em um paradigma de máquina indeterminística. A programação do data flow foi iniciada por Jack Dennis e seus alunos de pós-graduação do MIT em 1960. Legal? Então, já aquecemos. No próximo vídeo a gente vai ver já fluxo de dados e no próximo a gente vai falar um pouquinho já de coisas legais, reativas, tá? Seja bem-vindo, clica no botão vermelho, dá uma olhada se o sininho tá marcado com aquele 2 tracinhos em cima, compartilha, começa a passar para sua equipe, isso daí que é bem importante. É a base para você entender o Flutter, tá? Esses próximos vídeos. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre Flutter, pro React, pro Angular, tudo isso separado. Mas essa base eu quero linkar tudo, porque vai te dar um apoio aí muito importante quando você começa a falar assim, pense declarativamente, pense em fluxo de dados. Como? Tá aqui nesses vídeos, tá? Esquece, se inscreva, tá? Até o próximo vídeo, tchau.